Olá, passando por aqui hoje para responder a mais uma perguntinha que tinha ficado para trás da caixa de perguntas que eu tinha feito. E a pergunta é: Dani, por que alguns pais se divorciam também dos filhos? A pergunta vai ficar aqui. Talvez não foi por acaso que me passou, porque isso talvez até como mãe, como mulher, é um pouco difícil da gente se conectar, da gente conseguir ver esse divórcio de pais com filhos, mas acontece. Primeira resposta que me vem, e aí eu retomo muitos dos ensinamentos, eu lembrei imediatamente do Groisman, com quem eu fiz a formação, uma delas, e tenho certeza que ele diria: estes pais estavam casados com a família. E aí, quando se divorciam da mãe dos filhos, eles não se divorciam só dela, eles se divorciam da família como um todo. É como se eles conectassem com essa família, mãe e filhos, e quando virassem as costas, viram as costas para tudo. Lembrei agora de um ditado antigo, talvez as pessoas mais antigas também que me acompanham lembrem, que diziam algumas mulheres bem mais velhas assim, os pais se conectam aos filhos pela mãe e as mães se conectam aos pais pelos filhos. Hoje em dia, na nossa visão, é difícil de entender, né? Mas de certa forma, talvez fosse isso que elas quisessem dizer. Essa conexão, então, esse divórcio de pai para filhos, a gente pode pensar por aí. Como se eles, bom, agora vou retomar nova família, isso a gente já vê bastante, né? Alguns homens que fazem nova família e como se esquecessem da família atual. É muito triste, porque esses filhos não têm nada a ver com o divórcio do casal. Esses filhos vão esperar a atenção desse pai para sempre. E essa atenção não vem. E ainda eu já ouvi muitos relatos de filhos que ficam doídos vendo o pai ser para outros filhos, ou às vezes até enteados, o que eles não são para seus próprios filhos. E isso deixa marcas muito profundas, porque os filhos sempre sentem, principalmente criança, a tendência é achar o problema sou eu. Eu não fui bom o suficiente para o meu pai gostar de mim, para continuar comigo, para continuar me dando atenção, me atendendo. E olha ali, aos outros ele está atendendo. Na verdade, os filhos não veem que o problema é do adulto. Isso eu já falei em outros vídeos, né? Que para as crianças, os adultos sempre são certos, sempre são os super-heróis, então, logo o errado sou eu. Mas na verdade o que acontece? Esse provável homem hipotético, mas que a gente vê tantos casos, hoje se conectou com aquela nova família, seja de enteado, seja novos filhos, e aí lá ele participa. E aqui é como se tivesse deixado para trás o rompimento como o divórcio. O divórcio afetivo que tinha que ter sido feito com a ex-mulher foi feito com a ex-família, o que é uma pena. Também posso pensar em outros casos, mesmo não tendo uma nova família, mas que esse divórcio também foi feito, que a pessoa também se descolou dessa família. E também não posso deixar de pensar de algumas pessoas, e existem, que têm dificuldades de se vincular, de ter empatia. Então, eles estão naquela família, eles estão convivendo, estão naquele casamento, têm aqueles filhos, mas não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue vincular e às vezes pulam de galho em galho, virando as costas para as pessoas todas que deixaram para trás, inclusive, infelizmente, os filhos. Então, sim, essa é uma pergunta bastante delicada. Lembrei de outras situações também, assim, que tem alguns pais que fazem o divórcio temporário, entram mais nessas pessoas mais melindradas, mais umbigadas, eu diria, voltadas para o seu próprio umbigo, em que passam um tempo, né, pós-separação, ai, é que eu estava muito
triste, eu estava muito frágil, eu não conseguia atender meu filho. Sim, tu pode estar frágil, tu pode estar triste, mas aqueles filhos continuam ali e continuam com necessidades. O genitor ou genitora que estava com as crianças não teve esse tempo de ficar triste, não teve esse tempo de elaborar. Ai, mas se foi quem pediu o divórcio, todo mundo faz o luto, todo mundo se entristece. E mesmo assim, quem tá com a criança ou as crianças dá conta, segue vivendo, segue cuidando, segue atendendo com maior ou menor força, mas tem que estar ali. E às vezes, no caso, né, como a pergunta foi feita, esse pai foi cuidar de si. Não deixa de ter um ponto de egoísmo aí. Às vezes até volta a conviver, mas aquela ausência, aquele vácuo, aquela lacuna, ou havia uma pessoa que vai ter tendência em outros momentos também pensar muito mais nas suas dores, nas suas questões, vai ter a tendência de usar muito mais seu egoísmo e talvez possa repetir isso com os filhos, outros momentos que os filhos precisem, né? E também vai deixar marcas em todos os que passaram por esse processo. Mas enfim, eu volto a mais forte das respostas para mim seria essa: um vínculo com a família e um corte com a família. E encerro dizendo, realmente acho, é uma pena. É uma pena para esses filhos que ficam com a ausência do pai. É uma pena pelas marcas que deixam, os filhos vão crescer, de alguma forma vão elaborar. E é uma pena para esse próprio pai também, que deixa de aproveitar, deixa de conhecer, de ter intimidade, de conviver com os seus filhos. Está perdendo uma grande oportunidade e belos momentos na vida.